Olá, começa agora mais um Academia. Aqui, a sua pesquisa é o destaque. Hoje vamos falar sobre transparência fiscal e o endividamento público. O estudo é do mestre em Direito e ministro substituto do TCU, André Luiz de Carvalho. O princípio da transparência fiscal sob o aspecto material, a consolidação nacional das contas públicas e a integridade do endividamento público. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília como requisito para obtenção do título de mestre em Direito, Estado, Tributação e Desenvolvimento. Orientadora, professora doutora Lisiane Angelotti Meira. Para debater esse assunto polêmico, estão aqui o mestre em Economia e professor de pós-graduação José Luiz Paiunçá e o mestre em Economia e consultor legislativo em Finanças Públicas da Câmara dos Deputados, Bruno Magalhães da Badia. Obrigada, José, pela sua participação aqui no programa. Prazer estar aqui. Obrigada, Bruno. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, então, para a gente entender melhor a pesquisa de hoje, confira um rápido resumo. A instabilidade das finanças no Brasil é recorrente e, por isso, a necessidade de transparência fiscal nas contas públicas. O problema, segundo o autor, é que o nível de transparência das contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ainda é uma incógnita. Por isso, os números de endividamento divulgados pelo Banco Central não seriam plenamente confiáveis. Ministro, agradeço também a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite e um prazer poder participar dessa atividade com vocês aqui hoje. E um tema super atual, você acabou de defender, não é mesmo? É verdade. Em meio a essa crise toda, a gente falando de transparência fiscal. Por que, então, a escolha do tema? O trabalho começou em 2015 e o tema é muito atual. É a questão da confiabilidade da informação, não só contábil, mas com impactos econômicos. Então, a transparência fiscal, ela ganha relevância. Até, digamos assim, o plano real, a preocupação era muito voltada à transparência orçamentária. Mas a partir do plano real, estabilidade monetária e todas as consequências e resultados econômicos, o Brasil desperta para um novo momento. E aí a questão fiscal ganha mais força. E a transparência surgiu nesse contexto. E o atual quadro que vivemos aí com toda a discussão sobre gestão fiscal já por si relata a importância do tema. Trabalhar também no Tribunal de Contas da União deu uma instigada nessa curiosidade. Com certeza. Trabalhar no TCU é, antes de tudo, uma felicidade, uma satisfação, mas também contribui para o desenvolvimento desse tema, porque todos lá nos preocupamos, entre outros assuntos, com esse principal assunto. E a metodologia, qual que foi? Bom, a metodologia era parte de uma revisão bibliográfica, mas também é conduzida em cima de pesquisa documental, análise comparativa e métodos comparativos ao longo históricos. E, principalmente, a ideia é examinar a parte de legislação e aplicação da legislação. É importante destacar sempre que sempre pensamos em modificar leis, mas talvez o ponto de partida sempre seja melhor aplicar as leis já existentes. E a revisão bibliográfica, inclusive com a parte de análise documental e análise da legislação, permite essa visão. Por falar nisso, você indicou para a gente também alguns livros usados. É verdade. Vamos conferir então agora quais são. Direito Constitucional Financeiro, Teoria da Constituição Financeira, de Heleno Taveira Torres, editora Revista dos Tribunais. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal, de Ives Gandra da Silva Martins e Carlos Valder do Nascimento, editora Saraiva. A Lei 4.320 comentada e a Lei de Responsabilidade Fiscal, de Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis, editora IBAN. O ministro também pretende publicar a sua pesquisa em livro? Há uma ideia nesse sentido. Teve algum desses aqui que merece um destaque? Todos são muito bons. Uma referência apenas assim adicional em relação ao livro do professor Heleno Torres, que conduz muito bem a matéria de uma maneira muito didática e permite um melhor acesso à compreensão de toda o problema do tema relacionado à transparência. É um assunto também difícil, né, para a gente entender, quem não é da área. Eu não diria difícil, eu diria um assunto técnico,
mas que o livro do professor Heleno Tones encontra a maneira adequada de explicar melhor a situação da transparência dentro daquela ideia do direito constitucional financeiro, que é uma vertente muito mais ampla. Perfeito. Ministro, agora que a gente já entendeu, então, a sua pesquisa, fica à vontade para apresentar a conclusão dela para a gente. Certo. Bom, o trabalho foi conduzido a partir da premissa de que, no Brasil, o setor público sempre se preocupou muito mais com a transparência pelo enfoque formal da divulgação do dado. A partir dessa ideia, quando a gente vai fazer a análise de todas as informações, a gente percebe que, possivelmente, a transparência fiscal deve ganhar uma vertente também material. E essa é a tônica da discussão. Como se conduz essa vertente material? Ela é baseada na Constituição, por exemplo, no artigo 165, parágrafo 3º, quando já o Constituinte originário fazia a previsão do relatório resumido de execução orçamentária, e a gente pode imaginar que havia uma ideia, então, por detrás disso, que não fosse apenas divulgado esse relatório, mas que ele produzisse efeitos materiais. Muito bem. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente do artigo 1º, em que ele traz informações sobre a necessidade da responsabilidade na gestão fiscal ser baseada numa ação planejada e transparente, ganha mais força a ideia da transparência fiscal. E aí, novamente, nessa visão material. E qual seria a visão material? O próprio artigo 1º explica. Ela seria conduzida na ideia de prevenção de riscos e correção de desvios. E o contexto do trabalho é todo conduzido nessa linha. E, ao final, basicamente, a gente pode entender que o setor público, de uma maneira geral, seja os órgãos de gestão, seja os órgãos de controle, eles devem atentar para a ideia de que, primeiro, as informações devem ser confiáveis e divulgadas, transparência formal. Mas, principalmente, a partir das informações divulgadas, os riscos devem ser prevenidos e os desvios corrigidos. Ao final do trabalho, inclusive, a gente cita a importância do TCU como órgão de controle, fazendo o seu trabalho nos termos constitucionais, mas principalmente do Senado Federal. Porque se o artigo 52, entre outros, da Constituição Federal, atribui ao Senado a competência para que ele, de uma certa maneira, normatize toda a área do endividamento público, ele deve não só se preocupar com normatizar, mas principalmente controlar esse endividamento público. E a grande preocupação é controlar o endividamento público federal, mas o artigo 52, ele é claro, quando ele estabelece ao Senado uma competência mais ampla, no sentido de se preocupar também com os entes subnacionais. E aí, então, a conclusão ruma no sentido de que os órgãos de controle e os órgãos de gestão fiscal devem atentar para esse aspecto da transparência formal, mas principalmente material. E, ao final, uma discussão interessante, lançando até uma ideia para um possível futuro trabalho, é sobre até a questão da falta de integridade no endividamento público na parte previdenciária, que é uma outra grande discussão. É um outro problema que a gente tem, né? Exatamente. Em suma, a grande dificuldade hoje é os números que temos divulgados. São números confiáveis? Me parece que a realidade brasileira tem dito que não. Até porque pela inconsistência de informações prestadas a partir dos órgãos públicos. E a outra vertente é, a partir dessa realidade, o que devemos fazer para prevenir riscos e corrigir desvios? E esse é o grande desafio atual sobre a matéria. Tá certo. A gente vai falar mais sobre isso, então, no próximo bloco, porque tem debate. Te peço um minutinho, então, e você de casa não saia daí. Estamos de volta hoje falando sobre a transparência fiscal no Brasil e o endividamento público. Para o debate que começa agora, estão aqui os mestres em economia José Luiz Panhussá e Bruno Magalhães da Badia. Quem começa então com a pergunta?
Pode ser o senhor? Posso. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o ministro pela excelência do trabalho, né? E também pela escolha do tema, que eu acho que é o tema do momento no Brasil. A questão da transparência fiscal e a questão do endividamento público é o que está hoje gerando os grandes debates, as grandes preocupações no país. Então, a minha questão é exatamente essa. Como o senhor vê, né, a possibilidade de manter esses princípios, que você trabalha muito bem na sua dissertação, e, ao mesmo tempo, atender essa questão de que, na crise, nós precisamos, sim, ter um certo desequilíbrio, mas, por outro lado, certamente, nos períodos de bonança, nós teríamos que ter um outro cuidado, e a irresponsabilidade fiscal está lá no período da bonança e não, talvez, agora na crise. Ótima pergunta, professor. O trabalho realmente se desenvolve num desses pontos. Talvez a nossa melhor solução, inclusive no trabalho é apresentada essa solução a partir de outros contextos em outros países, seja o setor público brasileiro passar a entender que ele deve se preocupar com endividamento na vertente da dívida como variável de estoque, e também na vertente do resultado como variável de fluxo. Explicando de uma outra maneira, ano a ano, sucessivos déficits impactam no crescimento da dívida. E a discussão é exatamente essa. Nós temos metas de resultado fiscal anuais, por exemplo. A discussão talvez seja melhor conduzida se nós tivermos essas metas, mas elas fossem traçadas numa vertente mais ampla, de médio e longo prazo. Ou seja, dentro da ideia da política anticíclica, se a economia está realmente entrando em desaceleração, não é o momento de contenção de gastos e aumento de tributação. Inclusive, esse é o atual cenário brasileiro. E isso, então, vai inviabilizar o cumprimento da meta. Então, talvez a solução, e o trabalho é conduzido nesse sentido, seja de termos as metas anuais, mas dentro de um contexto maior de metas, por exemplo, trienais ou até quinquenais. E outra questão interessante, nós temos metas de resultado. Por que não termos metas para a dívida? E aí, ao final de um determinado período, se essa dívida atingir aquela meta, ficar dentro daquela meta, embora nós possamos ter sofrido reveses anuais, dentro daquela ideia de cumprir a política anticíclica, teremos cumprido a meta para a dívida ao longo de um determinado período. No trabalho isso é conduzido e eu acredito que seja uma solução bastante razoável, professor. Bruno, por gentileza. Bom, inicialmente, parabéns ao ministro pelo excelente trabalho, que mais do que abordar a responsabilidade fiscal, trata-se de um verdadeiro compêndio sobre as normas de finanças públicas e direito financeiro, um manual de consulta para qualquer momento, para todos aqueles interessados no assunto. E, nesse sentido, eu gostaria de saber a opinião do ministro sobre quão prejudicial ele pensa que é a nossa condução das finanças públicas brasileiras pautada na Lei 4.320 de 1964, que já possui mais de 50 anos de vigência, enquanto nós vemos aí, tramitando pelo Congresso Nacional, mas sem sucesso de aprovação, vários outros projetos de lei complementar que deveriam vir regular o artigo 63, inciso 1º, e o artigo 65, parágrafo 5º da Constituição Federal, mas que não conseguem ser aprovados com sucesso. Então, a minha pergunta é, quão prejudicial é conduzir as finanças públicas brasileiras, quanto de dificuldade isso acrescenta por ser uma lei de 1964, outra realidade, outro contexto, e como o ministro vê essa dificuldade a mais de condução das finanças públicas brasileiras? Muito obrigado. Realmente é uma forte discussão e uma grande discussão. A questão da alteração legislativa, modernização legislativa. O importante, talvez, nessa discussão, em relação ao meu trabalho, é nós observarmos que, quando houver uma modificação legislativa, o foco deve ser muito mais na aplicação da lei do que na mera modificação da lei. Eu até participei de um evento junto ao Conselho Federal de Contabilidade nos 50 anos da Lei 4.320. E, na oportunidade, eu tive a minha manifestação no sentido que a mera modificação da lei não produz efeitos necessariamente.
O importante é como vai aplicá-la. E a lei velha, entre aspas, né, no sentido de já bem aplicada, nem sempre é a pior lei. Mas a atualização se faz necessária exatamente pelo cenário que vivemos hoje, século XXI, a lei de 1964. Muito bem. Como isso deve ser encarado? Eu acho que o Congresso Nacional, atento às necessidades, notadamente de integridade das finanças públicas, ou seja, de garantir a confiabilidade da informação e, como já disse, prevenção de riscos e correção de desvios, o Congresso Nacional com certeza vai se despertar para esse assunto e promover a devida alteração. Muito importante é que essa alteração legislativa, conduzida a partir do projeto de lei complementar, ela deve contemplar necessariamente toda a parte doutrinária que foi construída em cima da Lei 4.320 e mais, até, embora não seja tão ampla, mas até mesmo a vertente jurisprudencial. Então, eu creio que há uma necessidade realmente de atualização da legislação, notadamente da Lei 4.320, mas que ela talvez não precisasse ser feita, digamos assim, de um modo geral, e talvez pudesse ser feita com correção de alguns dispositivos, já que há, digamos assim, falta de consenso para a mudança de toda a norma. Então, se há uma falta de consenso para a mudança de toda a norma, que ela possa ser atualizada, pelo menos em alguns aspectos, sem perder, é claro, a sua visão sistêmica, né? Porque o ordenamento jurídico precisa dessa aplicação sistêmica da legislação. Por favor. Professor, tem um outro ponto que você traz na sua dissertação com muita competência e coragem, até para abordar o tema, que é a questão da qualidade dos nossos dados, né? O próprio endividamento público. Quando se fala em endividamento público, estamos falando dos 3 níveis de governo, o endividamento do país, que essa é a variável mais importante da questão macroeconômica, né? E o senhor coloca isso muito bem, né? E aborda esse problema da nossa qualidade dos dados. Mas o senhor traz também uma proposta lá na dissertação, que é de consolidação dos dados. Aí eu pergunto, né, mais focando um pouco a pergunta, na questão do relatório resumido de execução orçamentária. Se ele é um dado adequado, suficiente, né, para que a gente consolide esses dados, e como é possível fazer isso? Você até coloca lá quem vai fazer, né? Então, acho que seria interessante o senhor comentar um pouco essa parte do seu trabalho. Muito bem. Essa questão ela é muito atual. Observe que nós estamos tendo dificuldades com o endividamento dos estados, DF e municípios, mas notadamente dos estados, e recentemente o fórum, a discussão disso foi na órbita federal, com a questão da repactuação do endividamento dos estados com a União. E a consolidação nacional das contas públicas, ela, na verdade, se apresenta não como uma possibilidade, mas hoje como uma necessidade. Porque, veja, não adianta resolvermos problemas de endividamento na órbita federal se ele não for também resolvido para e passo na questão estadual, distrital e municipal. O relatório resumido de execução orçamentária é uma ferramenta prevista constitucionalmente e a LRF trouxe eficácia à aplicação desse dispositivo, mas ele ainda carece de uma vertente mais pragmática, ou seja, de efetivamente as entidades, os entes políticos editarem esse instrumento bimestral, mas não apenas com a ideia formal, como já dito, de divulgação e publicação dos dados, mas principalmente para que, a partir dos dados divulgados, os riscos sejam prevenidos e os desvios corrigidos. E os órgãos, então, devem se mobilizar nesse sentido. E qual seria, talvez, entre outros, o principal órgão? O Senado Federal. O Senado Federal tem essa importante missão de assumir o papel de protagonista na questão da consolidação nacional das contas públicas. Ao longo do trabalho, eu mostro os diversos dispositivos constitucionais e principalmente da LRF, entre outras leis, que fundamentam essa questão da competência do Senado, mas, notadamente, volto a repetir, o artigo 52 da Constituição, quando ele atribui ao Senado a competência para normatizar a questão do endividamento,
de modo subjacente, a Constituição traz a ele, digamos assim, o dever de controlar, porque quem normatiza deve controlar. Eu edito uma norma e devo controlar se essa norma está sendo cumprida. Então, a sua pergunta, professor, é de extrema relevância, porque ressalta a importância dessa consolidação nacional. Essa fiscalização acontece? Essa fiscalização, digamos assim, está começando a acontecer. Eu costumo dizer que o Brasil é interessante porque, historicamente, nascemos em 1822, juridicamente renascemos em 1988, mas como Estado econômico, e temos dois grandes economistas aqui presentes, como Estado econômico, nascemos em 94, com a estabilidade monetária. Então, somos um país recente, né? Recente, jovem, e o desafio é esse. O desafio é avançar numa ideia aí de governança das finanças públicas, com consolidação das contas, integridade do endividamento, com divulgações de informações claras, precisas e correção dos desvios. Perfeito. Bruno? Bom, ainda na temática da condução do endividamento, ministro, eu queria que o senhor fizesse algum comentário sobre a real eficácia do artigo 167, inciso 4 da Constituição, que veda a vinculação da receita de impostos à despesa, fundo e etc., face às recentes alterações da própria Constituição, que vem excepcionando esse princípio da não vinculação de impostos, ao mesmo tempo em que legislação infraconstitucional tem aumentado também a vinculação de outros tributos, não impostos, claro, mas taxas, multas e contribuições, geralmente a fundos, em relação à capacidade que o Tesouro Nacional, o Ministério do Planejamento tem de conduzir as próprias finanças, principalmente fazendo uma comparação entre quanto dos serviços públicos foram aumentados em qualidade, se comparados ao que aumentou de vinculação de receitas para essas áreas, como notadamente saúde e educação, face ao aumento da rigidez orçamentária e da dificuldade no comando das finanças públicas, ordinariamente pelos órgãos a quem cabe fazer esse tipo de coordenação. Professor Bruno, ótima colocação, também muito atual, né? Notadamente quando hoje discutimos a discussão sobre a desvinculação das receitas da União, né? Realmente o tema ele é muito necessário porque engessa, na verdade, a gestão da atividade financeira do Estado. Quando a Constituição define valores para a vinculação da receita de impostos, ela, na verdade, subtrai o poder de gestão pública, transferindo para o constituinte originário e ou derivado, com as diversas modificações do artigo 167, inciso 4º, quando ele diz, por exemplo, que a União vai ter que aplicar, por exemplo, no mínimo 18% da receita de impostos na área de educação, e por aí vai. O tema é polêmico, nem todos vão concordar, porque alguns vão dizer que, não havendo esse mínimo, o ente político tende a aplicar menos. Mas a discussão é exatamente nesse sentido. Quem deve cobrar as políticas públicas do governo? É um engessamento constitucional ou é a sociedade? O atual quadro político do Brasil mostra que a sociedade já está amadurecendo para cobrar esses resultados. Talvez uma solução fosse ou não vincular a receita de impostos pela Constituição, mas a polêmica não vai permitir um consenso nessa matéria, ou pelo menos criar um sistema de bandas para essa vinculação. Eu poderia dizer um mínimo entre X e Y. E aí você pode, inclusive, digamos assim, criar modelos. Por exemplo, em vez de ser um mínimo de 18% da receita de impostos da União com educação, fosse um mínimo de 10% a 18%. E a partir de um contexto, então, anual político, o poder público pudesse escolher o nível de gasto. Lógico que se ele, por exemplo, tem um mínimo entre 10% e 18% e ele faz 10%, ele terá que justificar perante a sociedade civil o porquê desse menor gasto. Mas talvez o contexto econômico até justifique. Então, é um tema, digamos assim, desafiador. O trabalho não se dedica diretamente a esse ponto, mas atravessa e comenta esse ponto. E a sua pergunta é muito pertinente. Digamos assim, é de estimular o poder público
notadamente o Congresso Nacional, a partir para essa discussão. Ministro, muito obrigada pelas explicações. Belo trabalho, meus parabéns. Mariana, eu que agradeço o convite, agradeço aos professores José Luiz e Bruno, agradeço a todos pela atenção e vamos exigir transparência fiscal material. Com certeza. Agradeço também. José, muito obrigada. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez ao ministro pela brilhante dissertação. Bruno, muito obrigada. Obrigado, Mariana, pelo convite. Parabéns ao ministro e parabéns também pela iniciativa do programa Academia. A gente agradece. Bom, e você também de casa pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no Academia. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.